Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, concurseira, tá piscando ali, tá gravando. Seja bem-vindo aqui à nossa aula de Direito de Criminologia. Já acabei de gravar uma aula de Direito Constitucional, tô confundindo aqui, Criminologia. A gente vai gravar uma aula de Criminologia, eu sou o professor Magno Assis, uma dica aqui para você rápida para PCMG. Eu sou o professor Magno Assis, qualquer coisa pode me chamar no Instagram, @magnoassis44. Sou professor aqui na Vale de Direito Constitucional e também de Criminologia. Criminologia, que é um assunto que cai para a Polícia Civil de Minas Gerais, e eu trouxe aqui para você um recorte do seu edital, para a gente dar aqui uma pincelada sobre algum assunto. Eu trouxe questões também, mas cada questão, eu vou abrir um parênteses, a gente vai discutir qualquer dúvida sobre esse assunto, sobre qualquer outro assunto de criminologia. Também sou professor de Direito Constitucional, tem aula de Direito Constitucional também, pode chamar no meu Instagram, combinado? Antes de mais nada, eu gostaria de convidar para se inscrever nesse canal. Se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever, do lado tem um sininho. Clica nesse sininho que você vai ser notificado em primeira mão de tudo que acontecer nesse edital. Ou nesse edital, ou qualquer outro edital que surgir ao longo do Brasil. Que você pode fazer essa prova, também pode fazer vários concursos a nível de Brasil. Tem edital que sai e você nem sabe. Tem cargos muito bons em prefeituras, em outros estados, que você nem sabe, dentro do próprio estado de Minas Gerais, tem outros concursos que você vai ser notificado. Então é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu joinha que ajuda, seu gostei nessa aula, que ajuda essa aula a ser mais divulgada e ajuda o nosso canal a crescer e continuar postando dicas gratuitas para você. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo. Ô, professor, não entendi isso que você falou. Professor, podia gravar uma dica sobre isso. Professor, isso e isso não ficou claro. Eu vou responder na medida do possível aqui. Beleza? Qualquer dúvida, questões de criminologia. Qualquer dúvida, chama o professor no @magnoassis44. Magnoassis44 no Instagram. Então vamos lá. O que tem para você dentro do edital falando de criminologia? Criminologia pede conceito, cientificidade, objeto, método, sistema e funções, pede fundamentos históricos e filosóficos da criminologia, precursores, o iluminismo, primeiras escolas sociológicas, marcos científicos da criminologia, escola liberal clássica do direito penal e criminologia positivista. É um assunto bem extenso. Moderna criminologia científica, modelos teóricos explicativos e do comportamento criminal, biologia criminal, psicologia criminal, sociologia criminal. Tá vendo que é um assunto muito extenso. Diferente de direito constitucional, esse eu posso falar que eu também dou aula, quando a gente fala de criminologia, não é tudo muito claro, assim, o que a banca pode cobrar. Você tem que focar nesses doutrinadores que estão na sua direita, né? Eu coloquei as referências bibliográficas também, o que a banca trouxe como referência bibliográfica, porque ela vai tirar dentro desses autores. Infelizmente, você vai ter que pegar um assunto que não cai tanto a questão, vai ter que se dedicar muito. Diferente de direito constitucional, que a gente consegue pegar na Constituição ali o que a banca gosta, aqui dentro dessas referências bibliográficas pode tirar qualquer coisa, e é longo, tá vendo? Teoria estrutural funcionalista do desvio da anomia, teoria das subculturas criminais, do labeling approach, uma criminologia crítica. A gente vai fazer uma questão aí de labeling approach para você entender isso. Sociologia do conflito e a sua aplicação criminológica, sistema penal e a reprodução da realidade social, cárcere e marginalidade social, modelo consensual de justiça criminal, criminologia, policiamento e segurança pública no século XXI. Tá vendo? É um assunto muito extenso. Infelizmente, né, você vai ter que ler sobre isso tudo. Como é que eu faço isso? Dentro da plataforma da Vale, a gente tem as aulas próprias de cada assunto desse aí. Como você vai ter acesso? Tem um link aqui embaixo, você vai clicar e lá vai ter o curso para PCMG. Nesse curso para PCMG, você vai ter todas as matérias, além de criminologia, constitucional, que eu dou aula, você vai ter matéria com os outros professores e você pode tirar todas as suas dúvidas. E se você quiser ler um desses autores que está na sua direita, quiser ficar fera, eu quero fechar a criminologia, você vai ter que ler todos esses autores. Diferente de constitucional, que a gente consegue exaurir a matéria, constitucional, letra de lei, a gente fala tudo que pode cair na sua prova, tem todos os detalhes, os pulos do gato. Quando a gente fala de criminologia, cada autor tem um pensamento diferente. Então, quando a banca puxa mais para o lado de algum autor, você vai ter que saber mais daquele autor. Esse último aí, Shekhara, a banca gosta muito de tirar questões dele. Então vamos lá nas questões. Cada questão aqui a gente vai parar
e se precisar discutir, a gente vai discutir. Se você nunca viu criminologia, vai ser realmente difícil para você resolver questões, porque as questões de criminologia, diferente de direito constitucional, que cai para diversos concursos, ela é muito específica. Então, criminologia é uma matéria que só os fortes dominam, porque é que separa, né, quem estuda de quem realmente não estuda. Ó, constitui um dos objetivos metodológicos da teoria do Labeling Approach. Tem vezes que a banca coloca Labeling Approach e não traduz. Aí ela já traduziu, ó, teoria do etiquetamento social. Quando fala teoria do etiquetamento social, você já, se você já estudou criminologia, você já coloca na sua cabeça aí que é aquela pecha, aquele estigma que a sociedade tem com determinado indivíduo. O estudo detalhado da atuação no controle social, na figuração da criminalidade, assinale a alternativa correta. Para o Labeling Approach, ou seja, o etiquetamento social, lembrando que isso surgiu nos Estados Unidos na década de 60. Essa teoria do etiquetamento social surgiu nos Estados Unidos na década de 60. O Labeling Approach, controle social penal, possui um caráter seletivo e discriminatório, gerando criminalidade. É isso que a banca quer que você marque. Letra A. Eu coloquei aqui algumas coisas que eu quero que você entenda, porque a intenção aqui não é só passar o gabarito. A letra A, então vamos pular para 2. A intenção aqui não é essa. A intenção é que cada questão a gente possa discutir uma a uma, para que você não fique na dúvida, e ficando na dúvida, deixe nos comentários aqui. Criminologia é uma matéria realmente mais complexa, porque ela não tem ali positivado, tipo a Constituição, todos os incisos. São doutrinas, são estudos empíricos, estudos dedutivos. A gente vai ver isso aqui um por um, para você, nas questões a gente vai ver item por item, para você ficar ligado. Então, essa é a nossa gabarito da letra A. Vamos analisar a letra B. Por que ela está incorreta? O Labeling Approach, ou seja, a teoria do etiquetamento social, é uma teoria da criminalidade que se aproxima do paradigma etiológico convencional para explicar a distribuição seletiva do fenômeno criminal. Estaria quase correto se colocasse no lugar de convencional social. O Labeling Approach entende que o papel da sociedade em etiquetar, em colocar uma estrela, falando que a pessoa, uma estrela ruim, né? Não estrela na testa no sentido bom, colocando uma marca naquela pessoa, dizendo que aquela pessoa tem mais chance de cometer crime. Isso é um paradigma etiológico social. Aí ele colocou o paradigma etiológico convencional. Se você mudar essa palavra da letra B de convencional para social, você pode sim ter mais acerto. Então, aí está incorreto, porque fala que o paradigma etiológico é social. Né? Como é que eu vou entender isso? Você vai ter que estudar. Né? Ah, eu não estou conseguindo resolver a questão, é muito difícil. Porque você está tentando resolver a questão talvez sem estudar. Se você estiver estudado aqui com a Vale Criminologia, você resolve essa questão aqui tranquilamente. Por causa de algumas palavrinhas que a banca coloca, a gente te explica, para você não errar. Para o Labeling Approach, um sistemático e progressivo endurecimento do controle social penal viabilizaria o alcance de uma prevenção eficaz do crime. Essa é a teoria que surgiu em Nova York, que é a do tolerância zero, é a teoria das janelas quebradas. Não é Labeling Approach. O Labeling Approach é quase que um marxismo. O marxismo entende que o cidadão é vítima, o criminoso, ele é vítima da sociedade. Ou seja, a pessoa só é criminosa porque a sociedade fez com que ele fosse um criminoso. Então o criminoso se torna uma vítima. Isso é o marxismo. O marxismo na criminologia. Essa letra C, essa letra C, vem falando da teoria das janelas quebradas, que é o contrário disso, dizendo que quanto mais o Estado dá liberdade para o cidadão, mais ele vai delinquir. E o Labeling Approach, ele é o contrário disso. O Labeling Approach diz que é a sociedade mesmo que pressiona as pessoas, que marcam as pessoas, que fazem as leis para punir os mais pobres. Se aproxima muito mais do marxismo do que da teoria das janelas quebradas. A teoria das janelas quebradas diz o seguinte, que está falando a letra C, não é a Labeling Approach. Teoria das janelas quebradas ou da tolerância zero. O que quer dizer essa teoria? Se você já estudou aqui, está tranquilo para você, mas se você não estudou, já vou dar essa dica. Teoria das janelas quebradas. Pode cair em outra prova. Aqui caiu C como errada. Se ela cair na prova é o seguinte. Em Nova York, eles começaram a tratar os crimes de menor potencial ofensivo, aqueles crimes pequenos, com rigidez, evitando que aquele criminoso que cometesse um crime pequeno pudesse evoluir para um crime maior. Então, lá na base, aquela pessoa que cometeu um pequeno delito, ela é penada de forma tão severa que ela não escala
no crime, naquela escada do crime. Entende-se que uma pessoa não começa assaltando a mão armada, ela primeiro comete um pequeno furto, primeiro comete o estelionato e aí vai escalonando no crime até chegar no assalto a mão armada, no homicídio. Diante disso, o que Nova York colocou? A política da tolerância zero. Essa política dizia o seguinte: qualquer pessoa cometer um crime mesmo que pequeno, o Estado vai puni-la severamente para que ela não possa evoluir até chegar a um crime maior. Essa é a teoria das janelas quebradas, teoria da tolerância zero. E se você colocar para a teoria da tolerância zero, das janelas quebradas, um sistemático e progressivo endurecimento do controle social, penal, viabilizaria o alcance de uma prevenção eficaz do crime, estaria correto. Mas falou que é o labeling approach. O labeling approach não entrega isso. O labeling approach que entende quase que o indivíduo criminoso, o infrator, é quase que uma vítima da sociedade por ser etiquetado pelas leis terem sido criadas para que os mais pobres fossem punidos e abrindo mão aí dos crimes de colarinho branco. Então o labeling approach, lembrando que isso não é um pensamento meu, isso é a escola, tá? Labeling approach que surgiu nos Estados Unidos em 1960. Labeling approach como explicação interacionista do fato delitivo destaca o problema hermenêutico da interpretação da norma penal. O labeling approach não pensa na hermenêutica. O que é hermenêutica? Interpretação das leis. Ele trata justamente da criação das leis. O labeling approach entende que a criação das leis, desde a sua criação lá no início, ela já é pensada para punir as classes mais pobres. Exemplo, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, um crime de furto tem mais pena do que um crime de lesão corporal. Simples. Então, um crime de furto tem mais pena do que um crime de lesão corporal. A gente está numa sociedade que valoriza muito mais. Isso aí é o que a teoria diz, tá? Não é o que eu penso, não. Valoriza muito mais a propriedade do que a vida das pessoas. E quem é que está mais propenso a cometer furto? As classes menos favorecidas, os mais pobres. Por isso que tem um labeling approach, ou seja, a pessoa já nasce etiquetada como criminoso. Por isso que a letra D está incorreta, porque diz que o problema é hermenêutico, o problema de interpretação, e não é um problema de criação de leis. A letra E, eu já falei lá no começo porque ela está errada. O labeling approach surge nos Estados Unidos na década de 80, admitindo a normalidade do fenômeno delitivo e do delinquente. Isso não é do labeling approach. Isso é da construção social e o labeling approach também surgiu em 1960. Aí fala que ele surgiu em 80, por isso que a letra E está incorreta. A gente vai destacar um por um e para você não errar mais. O número 2. A moderna criminologia se dedica também ao estudo do controle social do delito. Eu trouxe aqui algumas coisas que eu quero falar para você nessa questão que também é muito importante. Controle social do delito, tendo esse objeto representado um giro metodológico de grande importância. Analise a alternativa correta. A alternativa correta, quando diz de controle social. O controle social do delito são divididos em controles formais e controles informais. Controles formais são aqueles que o próprio Estado coloca. A polícia, o Ministério Público, o Judiciário, o sistema penal, são tudo controles sociais formais, ou seja, são criados pelo Estado. E os controles sociais informais é a família, a igreja, a associação de bairro, são controles sociais, a pessoa deixa de delinquir porque tem a polícia. Isso é um controle social formal. A pessoa deixa de delinquir porque ela tem uma crença em Deus, que ela tem uma crença que a família dela não vai gostar daquilo. Então são controles sociais formais e informais. Muito cuidado com isso. Os controles sociais formais tem o primário, o secundário e o terciário. O controle social formal primário é a polícia, é aquela pessoa que logo na primeira ali, né, o que prende. O secundário é o Ministério Público que oferece a denúncia e o terciário é o Poder Judiciário que efetivamente vai aplicar a pena. Então, controle social formal, aqueles criados pelo Estado. Controles sociais informais são os outros, não criados pelo Estado, mas que funcionam também para evitar o delito. O controle social formal são divididos em 3, o primário, o secundário e o terciário. Primário, a polícia em si, a prisão. O secundário é o oferecimento da denúncia, o Ministério Público, e o terceiro é o Judiciário, que realmente aplica a pena. Então, dito isso, vamos responder a correta. Família, escola, opinião pública, por exemplo, são instituições encarregadas do controle social primário. Controle social primário, a gente está falando de controle social formal. Controle social formal são aqueles criados pelo Estado. Família, escola, opinião pública são criados pelo Estado? Não, a escola até pode ter sido, mas a intenção da escola não é essa. Então, a escola mesmo tendo sido criada uma escola pública pelo Estado, a intenção da escola é educar. Aquele controle social formal é aquele já criado para evitar o crime ou para punir o crime, como a polícia. Então, controle social formal primário é a polícia.
controle social informal, é isso que está dizendo aí antes. Então, se a A, no lugar de controle social primário, tivesse escrito controle social informal, estaria correto. Colocou como se fosse um controle social primário que trata do controle formal. Muito cuidado, a gente tem aula só disso aqui. Polícia, Judiciário e Administração Penitenciária, por exemplo, são instituições encarregadas de exercer o controle social informal. Não. Isso aí são criados pelo Estado para evitar o crime, para punir o crime. Tudo que o Estado cria para punir o crime, para evitar o crime, é um controle social formal. Então está incorreto. A polícia, o judiciário e a administração penitenciária, por exemplo, são instituições encarregadas de exercer o controle social formal. Nosso gabarito certinho. C, nosso gabarito, são exemplos de controles sociais formais. Exemplos que tem muito mais que isso, né? O Estado cria vários controles, esses são 3 deles. Letra D diz o seguinte: a família, a escola, a opinião pública, por exemplo, são instituições encarregadas de exercer o controle social terciário. Não é. Controle social terciário é uma subdivisão do controle formal. E esses aí são controles informais. A família, a escola e a opinião pública, por exemplo, são instituições encarregadas de exercer o controle social secundário. Controle social secundário, o exemplo é o Ministério Público, que oferece a denúncia. Então, controle social secundário é uma subdivisão de controle social formal. E esses são exemplos de controles sociais informais. Combinado? Entendido isso? Qualquer dúvida, chama o professor aqui nos comentários, chama no Instagram, @magna644, que a gente vai tirar essa dúvida. Isso aí é tranquilo, a gente consegue fazer um gráficozinho para você entender isso de forma boa. Por que eu estou falando isso mais rápido? Porque eu entendo que você já estudou e está aqui só resolvendo questões disso. Se você não estudou isso, realmente fica mais complicado. Porque são questões de criminologia, diferente de direito constitucional, não é que você não pega e resolve assim de olho fechado de outros concursos, não. Criminologia é bem específico de alguns cargos, principalmente quando se trata de polícia civil. Então você tem que estudar, assim, diferenciado mesmo. Eu trouxe algumas coisas da 3 aqui. Coloquei alguns exemplos aqui para eu não esquecer o que eu quero te falar na questão 3. Então a questão 2, gabarito, letra C, controle social formal. São controles criados pelo Estado. A criminologia adquiriu autonomia e status de ciência quando o positivismo generalizou o emprego de seu método. Nesse sentido, é correto afirmar que a criminologia é uma ciência. Muito cuidado quando trouxer a questão do sentido da criminologia. A criminologia aí já trouxe que ela é uma ciência. A criminologia é considerada uma ciência. Essa questão já trouxe isso, mas às vezes a pergunta é justamente isso. Se a criminologia é uma ciência, e a criminologia é uma ciência. É uma ciência do dever ser ou é uma ciência do ser? É a resposta primeira para você. Dever ser trata de direito penal. Quando a gente tem sempre, quando estuda criminologia, a gente tem sempre o parâmetro comparando direito penal com criminologia. O direito penal, quando um legislador colocou matar alguém, ele estava objetivando que um cidadão que uma pessoa não pudesse tirar a vida de outra. Ou seja, ela estava buscando um ideal, um dever ser. Ou seja, que tudo que está no direito penal são aquelas condutas que o cidadão não deve praticar. Praticando, ele incorreu num crime. Então, quando o legislador criou uma pena alta para quem cometeu um crime de homicídio, ele estava querendo que essa pessoa não cometesse. Ou seja, quando tem uma lei, a lei diz o que deve ou o que não deve ser. Ela tenta, no futuro, prever que se aquela pessoa cometer essa determinada conduta, ela possa ser presa, possa pagar por esse crime. Então, quando a gente fala de direito penal, é uma teoria do dever ser. É do dever ser. O direito penal, em tese, ele não estuda o crime e depois cria a lei. Ele cria a lei para que o crime tenha sido evitado. Então, toda vez que a gente fala de direito penal, nessa comparação com criminologia, o direito penal é o dever ser e a criminologia é o ser. Então, qual a diferença do dever ser? Se o dever ser é tudo aquilo que o legislador coloca, que o cidadão não deve fazer, e fazendo ele vai cumprir uma pena, por que a criminologia é do ser? Porque a criminologia faz o contrário. Ela pega o crime, estuda o crime e, através do crime, ela vai criar uma ciência para entender o crime, o criminoso e a vítima. Ela vai tentar entender o fato que gerou aquele crime, quais são as nuances, quais são os pormenores, por que aconteceu aquele crime. Então é uma ciência empírica. É uma ciência empírica. Ah, se é empírica, professor, eu posso... E a A não é, que a A fala do dever ser. Se é do dever ser, é do direito penal, não é. Mas se ela fala que é empírica, a letra B está correta, né?
mas a palavra empírica está certa. O que é empírico? É sair de uma teoria, a teoria é aquilo que você está achando que é, para um experimento. A criminologia busca um experimento, ela estuda aquele crime já acontecido, ela não tenta prever o crime. Por que acontece tantos assaltos naquela região? A partir daqueles dados, ela vai estudar e vai criar uma ciência, vai criar uma síntese sobre aquilo e vai tentar o policiamento, vai tentar meios com a prefeitura, com a polícia, de minimizar aquela criminalidade naquela região. Então a criminologia, ela sempre vai ser empírica. O que é empírico? É aquilo que você observa e através da observação você deduz. E o direito penal não é assim. O direito penal, ele busca um objetivo. A criminologia não. Ela acontece o crime, ela vai lá e tenta estudar ele. Por que o criminoso comete o crime? Por que está acontecendo crime naquela determinada região? Será que é a vítima que está com... Será que é a nominação? Então, empírica, a palavra está certa. Quando coloca a palavra teorética, está errado. Então a letra B, com essa palavra teorética, porque a criminologia não é teoria, é estudo. A criminologia é uma ciência de estudo. Teoria é aquilo que a pessoa acha, é estudo. Com base naqueles estudos, a criminologia pressupõe algumas conclusões. A criminologia foi avançando ao longo do tempo, justamente porque os estudos foram avançando ao longo do tempo. Letra B está incorreta, porque tem a palavra teorética. Coloquei aqui, tudo que você vê com essas palavras não se trata de criminologia. Teorética, normativa, ciência exata, dever ser. Toda vez que falar normativa, ciência exata, teorética, pode desmarcar que não é criminologia. Tudo isso é do direito penal. Então, sobrou a letra C, do ser. Logo, serve do método indutivo e empírico, baseado na análise e observação da realidade. Então, a letra C é o nosso gabarito. Então, como é que a criminologia hoje, como é que a criminologia que virou ciência funciona? O do ser. Ou seja, é aquilo que é, não é aquilo que busca ser. Ou seja, aconteceu o crime, estuda-se o criminoso, aquela pessoa já delinquente, estuda-se a vítima, estuda-se a criminalidade em si daquela região e através daquele estudo tira-se as conclusões. Ou seja, do ser, não é aquilo que busca, é aquilo que é. O método indutivo, se é um método empírico, ou seja, se ele estuda aquilo que já aconteceu através da experiência, é um método indutivo. Quando fala de método dedutivo, é aquilo que você deduz, como o próprio nome já diz. Eu deduzo que se eu colocar uma pena alta para um crime de homicídio, as pessoas não vão cometer um homicídio. É uma dedução. Uma indução é quando você estuda e através daquele estudo você é induzido àquela conclusão. Então, a criminologia é um método do ser, indutivo e empírico. Essas palavras formam aí o estudo da criminologia. Muito cuidado para você não confundir com o dever ser. A letra D já pode nem marcar, porque ela já fala do dever ser, e a letra E fala do ser. Logo serve do meio abstrato, formal e dedutivo. Não é método abstrato formal, tá? É método indutivo e é o método concreto. Ele trata do caso concreto. Se a criminologia trata do caso concreto, ela tem que pegar um fato, eu vou estudar um crime. Ela não consegue estudar um crime de uma região diferente. Não existe uma criminologia que seja universal. Cada região tem a sua distinção de como a criminologia acontece naquela região. O que acontece no Brasil, por exemplo, não serve de parâmetro, às vezes, para o que acontece em outros países. Por isso que a criminologia, quando vai estudar esse empirismo, essa forma de estudo, ela tem que ser naquele local, baseada em deduções lógicas e de opinião tradicional. Isso aí não é, tá? A letra E começa certo, que fala que é do ser, e logo em seguida ela fala abstrato, dedutivo, e não é. É indutivo empírico, do ser. Criminologia pensa nas palavras-chave: ser, indutivo e empírico. Combinado? Quando fala de criminologia, pensa nessas três palavras e descarta as palavras normativa, ciência exata e outro que é o dever ser, teorética, descarta essas palavras quando a gente vai falando de criminologia. Se você soubesse dessas três palavras, só aí você já eliminaria a primeira, a letra A, porque fala do dever ser, eliminaria a letra B, porque fala de teorética, eliminaria a letra D, porque fala de dever ser, e eliminaria a letra E, porque fala de método abstrato, não é caso concreto, e fala de dedutivo e a criminologia é indutiva. Por eliminação, se você soubesse essas palavras, você faria a 3. A 4. Lembrando que, se você não tiver inscrito nesse canal até agora, você já está aí com 24 minutos, está aqui no meu cronômetro, 24 minutos de dica, você ainda não se inscreveu no canal, me ajuda aí, inscreve no canal, clica
no botão de gostei se você estiver gostando dessa aula. Ative aí as notificações, o sininho ajuda muito. E comenta aqui embaixo. Ô professor, criminologia não é fácil. Não, separa os fracos dos fortes. Criminologia é uma matéria que a pessoa tem que estudar por querer mesmo. Porque às vezes você está estudando para vários concursos e constitucional já está na sua cabeça há muito tempo. Que constitucional é uma coisa que você vai estudando, cai quase em todos os concursos públicos, de nível superior, igual o da Polícia Civil, praticamente todos os concursos. E a criminologia é bem específica. Quando a criminologia é muito específica, às vezes você está vendo isso aqui pela primeira vez, e eu te convido a assistir na Vale para você ter uma noção realmente. Se você estudar na Vale, você faz essas questões de forma muito mais fácil. Vitimologia, questão 4. O que eu separei de vitimologia para a gente lembrar aqui? Eu coloquei para não esquecer de te falar, porque tem coisas que eu quero falar para você não errar mais questão de vitimologia. Eu estou partindo do pressuposto que você já estudou vitimologia nos seus estudos aí. Então vamos lá. Vitimologia. Impulsionou um processo de revisão científica do papel da vítima no fenômeno delitivo. Leia as afirmativas a seguir e assinar a alternativa incorreta sobre o tema. Então estão todas corretas. Uma delas está incorreta. Então vamos lá. A vitimologia ocupa-se sobretudo do estudo dos riscos de vitimização, dos danos que sofrem as vítimas como consequência do delito, assim como da posterior intervenção do sistema legal, dentre outros temas. Exatamente, a vitimologia ocupa-se também do estudo. Além desses estudos, tem outros estudos, mas a vitimologia, dentro da alternativa A, está correta. Ela não está totalmente completa, vai ser completada na letra B, na letra C, na letra D, e também na letra E, se ela estiver correta. Mas a vitimologia, um dos estudos dela é o risco da vitimização e dos danos que as vítimas sofrem. Mas não é só isso, tá? Dentre outros, por isso que no final está aí, dentre outros temas, porque ela deu um conceito bem genérico, mas está correto, não tem nada de incorreto na A, ele está pedindo a incorreta, né? A criminologia tradicional desconsiderou o estudo da vítima por considerá-la mero objeto neutro e passivo, tendo polarizado em torno do delinquente as investigações sobre o delito, sua etiologia e prevenção. Está correto. A criminologia tradicional desconsiderou aí o estudo da vítima. Ela colocou o foco todo no crime e no criminoso. E esqueceu do estudo da vítima. O estudo da vítima, depois, com a Segunda Guerra Mundial, voltou em voga de novo, porque os judeus foram vítimas, né, do nazismo. E a partir desse acontecimento da Segunda Guerra Mundial, a vitimização começou a ser estudada de novo. Lembrando que quando a gente fala de vítima, tem a época de ouro, ou seja, antes da Alta Idade Média, o crime era punido olho por olho, dente por dente, ou seja, a própria vítima podia revidar. Alguém matava o seu filho, sei lá, matava o filho dessa pessoa. Alguém arrancava. Por isso que fala olho por olho, dente por dente. Furou seu olho, você vai lá e furou o olho dele. Arrancou seu dente, você vai lá e arranca o dente dele. Assim que funcionava. Então a vítima era muito importante. Quando o Estado veio e disse o poder de punir é meu, a vítima passou a ter um papel menos importante. E a criminologia, no início, não buscou muito o estudo da vítima, ela buscou o estudo do crime e do criminoso. Depois, com a Segunda Guerra Mundial, os estudos focaram também na vítima. Lembrando que a vítima também pode ser tão culpada quanto o criminoso. E a gente coloquei alguns assuntos de vítima aqui, para você entender. Qualquer dúvida, chama lá no @magna644, que eu vou te passar isso aqui, se não der tempo, aqui. Então vamos lá, a letra C. Os pioneiros da vitimologia compartilhavam análise etiológica e interacionista, sendo que suas tipologias ponderavam sobre o maior ou menor grau de contribuição da vítima para a sua própria vitimização. Exemplo, é o que eu te falei. Às vezes a vítima, se a vítima estiver num local escuro, com um cordão de ouro, com um celular caro, ela também está contribuindo para que aquele crime aconteça. Ou quando um crime acontecer, que tem que ter o agressor motivado, o bem disponível e a vítima aí desatenta. Então a trilogia do crime é isso aí. A psicologia social destacou como marco referencial teórico as investigações vitimológicas, fornecendo modelos teóricos adequados à interpretação e explicação de dados. Certinho, psicologia social destacou isso mesmo. Então, se a letra A, B, C e D estão corretas, a letra E só pode estar incorreta. O redescobrimento da vítima e os estudos científicos decorrentes se deram a partir da Primeira Guerra Mundial em atendimento daqueles que sofreram os efeitos dos conflitos e combates. Não, é Segunda Guerra Mundial, pelo fato dos judeus serem as vítimas principais da Segunda Guerra Mundial. Através disso começou os novos debates aí sobre a vítima. Se colocasse Segunda Guerra Mundial, estaria correto. Colocou Primeira Guerra Mundial. Se você linkar a vitimologia, o redescobrimento da vítima com a Segunda Guerra Mundial, os judeus, você acerta a questão. Combinado? Tem mais questões aqui, o que eu vou fazer? Eu vou
Se você quiser, chama lá no @magnacis44, eu passo as outras questões para você. A nossa dica de 30 minutos chega ao fim. Qualquer dúvida, chama o professor lá, deixa nos comentários aqui. Cada questão eu fui tentando te explicar de forma mais rápida possível, porque isso aqui, o Labeling Approach, por exemplo, tem uma aula mais de 30 minutos só desse assunto. Quando fala de vitimologia, tem uma aula só desse assunto, porque o assunto é complexo, é extenso, tem várias coisas, tem a época de ouro da vítima, tem a vítima provocadora, tem a vítima culpada, tem a vítima inocente, então são várias coisas que você tem que saber. Combinado? Qualquer dúvida, chama lá. Deixe os comentários, ative as notificações se você não ativou. Conheça a plataforma da Vale aqui, quando a gente fala desse assunto PCMG. Tem todas as aulas com um dos melhores professores, tá bom? Um abraço, professor Magno Assis. Até a próxima dica, seja ela de Direito Constitucional ou de Criminologia, como é o caso aqui, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus.